O dia em que minha filha virou as costas pro próprio filho foi o dia em que eu precisei reaprender a ser forte. Meu neto, Mateu, estava sentado no chão da cozinha, os olhinhos perdidos num raio de sol que entrava pela janela suja, enquanto eu segurava a mochila que ela tinha deixado. A casa parecia menor naquele momento, o silêncio pesando como um cobertor velho. Ele não chorou, não chamou por ela, e foi isso que mais doeu. Eu já tinha 68 anos, mãos calejadas e um coração cansado, mas naquela hora, soube que precisaria ser forte por dois. A vida havia me dado uma criança frágil nos braços e um vazio no lugar onde deveria estar a minha filha. Ela entrou na casa como quem vem buscar algo esquecido, mas seus olhos já estavam distantes antes mesmo de cruzar a porta. Jogou a mochila no chão com um barulho surdo. Dentro, 2 mudas de roupa, um frasco de remédio pela metade e um ursinho sem um olho. Ele é melhor com você, disse, e a frase veio sem peso, como se estivesse comentando sobre o tempo. Mateu balançou o corpo para frente e para trás, seus dedos se enrolando nas pontas do meu vestido, mas não correu para ela. Apertei meus lábios até sentir o gosto de sangue. O carro do genro buzinou lá fora, impaciente, e minha filha olhou para o relógio como se tivesse outro compromisso mais importante. Nunca me abaixei para pegar a mochila. Ficamos paradas, ela segurando a maçaneta, eu segurando o pulso de Mateu, que começava a ficar gelado. Você vai deixar ele sem nem se despedir? Minha voz saiu mais áspera do que eu queria. Ela encolheu os ombros, e a porta se fechou atrás dela antes que eu pudesse engolir o nó na garganta. No silêncio que veio depois, ouvi o barulho das rodas do carro afastando-se na estrada de terra, cada vez mais fracas, até sumirem. Mateu soltou meu vestido e foi até a janela, subindo na ponta dos pés para olhar. Não chorou, não chamou, só ficou ali, a respiração acelerada embaçando o vidro. Eu queria gritar, correr atrás deles, quebrar algo, mas meu corpo era só um casulo vazio agora. Vem, meu anjo, sussurrei, puxando para perto, e ele se encolheu no meu colo como um passarinho com asa quebrada. Naquele dia, o silêncio dele foi mais barulhento do que qualquer choro. A noite chegou devagar, arrastando sombras compridas pelo chão da cozinha enquanto eu preparava um mingau ralo com o pouco que tinha. Mateu sentou à mesa, os olhos fixos na colher que tremia na minha mão, mas não reclamou quando a comida estava fria. Não chorei naquele dia. As lágrimas teriam sido um luxo que não podíamos pagar, era preciso guardar cada gota de força. Enquanto ele dormia, enrolado num cobertor remendado, eu contei os comprimidos que sobravam e os trocados no fundo da lata de café. Vamos tentar sobreviver, meu amor, murmurei, sabendo que aquelas palavras eram mais uma promessa do que uma certeza. Os dias seguintes foram feitos de silêncios que doíam menos que os olhares de fora. Vizinhos cochichavam na calçada quando passávamos, e parentes distantes sumiam quando eu pedia ajuda. Mateu, porém, começou a criar seu próprio idioma, um toque na minha bochecha quando tinha fome, um suspiro fundo quando a dor vinha. Aprendi a ler os sinais dele como quem decifra um mapa em língua estrangeira. Não havia escolha, só havia seguir, e cada manhã que ele acordava era uma pequena vitória contra o abandono que tentava nos engolir. As manhãs começavam antes do sol nascer, comigo amassando farinha e água para fazer pão duro render até o almoço. O arroz aguado era servido em 2 tigelas desiguais, a dele sempre com fio de óleo por cima, que eu fingia não querer. Quando o dinheiro do remédio acabava, rasgava lençóis velhos para improvisar fraldas, minhas mãos calejadas dobrando o tecido até ficar macio o suficiente para sua pele sensível. Comida de pobre tem que ser quente, dizia enquanto soprava a colher dele, como se o vapor pudesse enganar a fome. Os invernos eram os piores. O vento entrava pelas frestas da casa e o jornal velho que colávamos nas janelas assobiava como um bicho doente. À noite, eu o cobria com todas as roupas que tinha, formando camadas de retalhos e jornais que rangiam a cada movimento. Ele ria quando eu fazia vozes de personagens, fingindo que aqueles cobertores de papel eram armaduras de super-herói. Não tínhamos quase nada, mas ele sempre dormia aquecido, meu corpo curvado ao redor do dele, escudo contra o frio e o mundo. Os banhos eram dados num balde plástico, com água esquentada no fogão a lenha que levava horas para ferver. Eu cantarolava música sem sentido enquanto ensaboava suas costas magras, contando as vértebras como se fossem contas de um rosário. Nos dias bons, deixava cair algumas gotas do meu único vidro de perfume na água, para ficar cheiroso como um príncipe, dizia ele, esfregando os olhos cheios de sabão. Quando as convulsões vinham, era meu colo molhado que o segurava, minhas canções desafinadas que o acalmavam até a tempestade passar. As tardes eram preenchidas com pequenos rituais: coletar água na bica pública, onde eu ensinava a contar as formigas, catar frutas caídas no pomar abandonado da esquina,
ler e reler o mesmo livro infantil da biblioteca até as páginas descolarem. Às vezes, ele pegava minha mão e a levava até seu peito, onde seu coração batia rápido como asas. Era nosso jeito de dizer obrigado sem palavras. A miséria tentava nos diminuir, mas nosso amor era um músculo que só ficava mais forte. A primeira convulsão veio numa tarde quente, quando Mateu brincava no chão com seus carrinhos de lata. De repente, seu corpinho se enrijeceu como uma tábua, os olhos revirando enquanto a boca espumava. Meu Deus, não leva ele! Gritei, segurando seus braços que batiam sem controle contra meu peito. Corri 3 quarteirões até o posto de saúde, com ele convulsionando nos meus braços suados, e quando finalmente nos atenderam, o médico só olhou para nós com um cansaço cheio de julgamento. No hospital público, os olhares eram facas disfarçadas de pena, enfermeiras cochichando que deficiência era a cruz que Deus dava, mães puxando seus filhos para longe de nós na sala de espera. Nos olharam como se a deficiência dele fosse castigo, mas eu só via meu menino ali, pálido e assustado, tentando viver no mundo que já nascia contra ele. Quando a crise passou, ele me tocou o rosto com dedos trêmulos, como se pedisse desculpas por existir, e foi quando jurei que ninguém faria ele se sentir um erro. Os vizinhos cruzavam a rua quando nos viam chegar, como se a condição do Mateu fosse contagiosa. Criança assim não vai pra frente, ouvi uma senhora dizer enquanto fingia arrumar a cerca, seus olhos acompanhando cada passo trôpego do meu neto. Até a dona da vendinha cobrava mais pelos remédios, como se nosso sofrimento fosse um imposto extra a ser pago. Os parentes sumiram de vez depois que pedi ajuda para comprar os aparelhos auditivos. Tias que antes vinham almoçar agora nem atendiam minhas ligações. Deus dá filhos especiais para mães especiais, diziam, como se isso fosse um conforto e não uma condenação. Na fila do INSS, onde eu lutava pelos benefícios dele, as pessoas resmungavam quando tínhamos prioridade. Disseram que ele não ia falar, que não valia a pena insistir, sussurrou uma assistente social, sugerindo que eu colocasse numa instituição. Até os médicos do posto repetiam que eu deveria aceitar a realidade, receitando paciência em vez de tratamento. Mas como aceitar que meu menino não merecia tentar? Nas noites em claro, eu ensinava letras com grãos de feijão no chão, inventava histórias para ele tentar balbuciar, transformava nossa pobreza em sala de aula improvisada. O pior não era a rejeição dos outros, mas ver como Mateu começava a acreditar nela. Ele se encolhia quando crianças riam na rua, escondia os aparelhos auditivos sob o cabelo comprido que eu deixava crescer para protegê-lo. Um dia, encontrei todos os seus desenhos amassados no lixo, corações verdes, casas tortas, tentativas de escrever vovó. Mas eu não desisti. Peguei cada papel, alisei com as mãos e colei na parede do nosso quarto, criando um mural de todas as vezes que ele tentou vencer o mundo que dizia não. Foi numa manhã chuvosa, enquanto eu tentava ler em voz alta com a garganta arranhada de gripe, que aconteceu. Mateu, que normalmente balançava o corpo sem olhar para mim, parou subitamente e esticou a mão. Seus dedos suaves tocaram meu rosto, limpando uma lágrima que eu nem sabia ter caído. Era só um gesto, mas seus olhos pela primeira vez encontraram os meus e ficaram lá, ancorados, enquanto um sorriso tímido nascia em seus lábios. Naquele instante, senti que todas as palavras não ditas estavam ali, vivas naquele toque. Era seu primeiro eu te vejo, seu primeiro obrigado, vovó. A partir daquele dia, criamos nossa própria língua de pequenos milagres. Ele batia 3 vezes na mesa quando queria mais comida, encostava a testa na minha quando estava cansado, soprava no meu ouvido para imitar meus suspiros aliviados. Quando as convulsões vinham, era meu nome, um vovó arrastado, que ele gaguejava entre os espasmos. Eu aprendi a escutar seu silêncio como quem decifra poesia, cada gesto uma linha, cada olhar um verso do amor que insistia em florescer mesmo no solo mais árido. Todo dia era igual, e isso me salvava. Despertar antes do amanhecer, acender o fogão a lenha com jornal velho, contar os grãos de arroz na panela. Às 7 horas em ponto, vestir Mateu com as mesmas roupas remendadas, limpar seus óculos com a ponta do vestido, ensinar o alfabeto enquanto o mingau esfriava. Porque enquanto a gente repetia, ele resistia. Cada rotina era um tijolo no castelo que construíamos contra o caos. As tardes tinham seu próprio ritmo sagrado, caminhar até a bica d'água com baldes enferrujados, parando nas mesmas sombras de árvores onde ele sempre descansava. Às quartas-feiras, a fila do posto de saúde. Aos sábados, catar latinhas no lixão. Todo dia, às 15 horas, ler a mesma história rasgada até decorarmos cada vírgula. Não por heroísmo, mas porque não havia escolha. Meus joelhos doíam, minhas costas arqueavam, mas nossas rotinas eram a corda que nos mantinha acima do abismo.
E quando a noite caía e eu enrolava nos mesmos cobertores remendados, via como ele havia crescido, não muito em tamanho, mas em luz. Seus dedos já desenhavam letras no ar antes de dormir, seus olhos já seguiam os pássaros pela janela, sua boca já formava bom dia mesmo sem som. A vida nos deu um script de pobreza, mas estávamos reescrevendo cada linha. Enquanto a cidade dormia, eu vigiava seu respirar, sabendo que cada dia igual era uma vitória roubada do destino. O primeiro sorriso consciente veio num domingo pobre de sol, quando eu dançava com ele no colo, cantando uma música que inventei sobre sapos e estrelas. De repente, seus olhos brilharam com um entendimento novo, e seus lábios se curvaram num sorriso que não era reflexo, mas resposta. Ele não falou vovó, mas riu da minha voz desafinada, e naquele momento meu coração se encheu de uma alegria que nenhuma miséria podia apagar. Seus dentinhos pequenos pareciam pérolas raras, mostradas só quando realmente valia a pena. A partir daquele dia, guardei cada risada dele como quem esconde joias num baú invisível. As conquistas vinham devagar, mas cada uma era um milagre nosso. Ele começou a sentar sozinho por segundos preciosos, as mãozinhas firmes no chão, o pescoço erguido como um passarinho aprendendo a voar. Quando conseguiu segurar a colher sem derrubar a comida, comemoramos como se fosse um banquete real, mesmo sendo só arroz e ovo. Não eram vitórias para o mundo, mas para nós eram revoluções. Cada movimento conquistado, uma batalha vencida contra o corpo que teimava em não obedecer. O desenho chegou sem aviso. Num pedaço de papel de embrulho, ele traçou linhas tortas que formavam algo parecido com uma casa, depois apontou para mim e para seu próprio peito. Ele não falou vovó, mas me mostrou um desenho e apontou o coração, e naquele gesto simples estava todo o amor que suas palavras ainda não podiam carregar. Coloquei o desenho na porta da geladeira, sobrepondo a ferrugem, transformando-o no quadro mais valioso da nossa casa pobre. Os sons começaram a surgir também, primeiro um ã-ã quando queria água, depois um bá para o pão, até que uma noite, durante uma crise de tosse, ouvi um vô, vô, saindo entre seus soluços. Fingi não ouvir para não assustá-lo com meu choro, mas meu peito doeu de tanto amor contido. Isso bastava, repetia para mim mesma enquanto embalava, sabendo que cada sílaba era uma semente que um dia floresceria em frases inteiras. Nossa história não seria contada em grandes feitos, mas nesses pequenos milagres cotidianos. O primeiro livro chegou por acaso, um exemplar velho de O Pequeno Príncipe que encontrei no lixo, com as páginas manchadas de chuva. Mateu o agarrou como quem encontra um tesouro, passando os dedos sobre as letras desbotadas como se pudesse sentir suas histórias. Toda noite ele pedia que eu lesse, mesmo sem entender tudo, apontando para as mesmas ilustrações repetidamente, seus olhos brilhando quando chegávamos na parte da raposa. Eu inventava vozes diferentes para cada personagem, e ele ria quando minha voz falhava nas partes tristes, sem perceber que eu chorava ao ler Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Nosso ritual virou sagrado. Depois do jantar, ele arrumava os travesseiros no chão e corria para pegar seu livro, sentando-se tão perto que eu sentia seu coração bater contra meu braço. Começamos a frequentar a biblioteca pública, onde a senhora dos empréstimos nos olhava com desdém até ver como ele tratava cada volume como coisa preciosa. O quarto dele virou biblioteca. Estantes improvisadas com caixas de feira abrigando clássicos dobrados, revistas velhas, até manuais que catávamos nas doações. Às vezes, acordava de madrugada e o encontrava folheando as páginas à luz de uma vela, tentando decifrar sozinho os mistérios que elas guardavam. O mundo dele começou ali, entre letras e histórias que abriam portas que seu corpo limitado não podia atravessar. Quando aprendeu a escrever seu nome sozinho, depois de meses traçando as mesmas letras no chão de terra, colamos a folha na parede como um troféu. A escola pública especial finalmente o aceitou, e embora os outros pais torcessem o nariz para aquele menino estranho, os professores viram o que eu sempre soube, um espírito ávido por aprender. Nas noites frias, enquanto o vento assobiava do lado de fora, nosso cantinho de leitura era um universo inteiro, quente e iluminado pelo fogo das palavras. O primeiro certificado da escola veio enrolado como um pergaminho precioso, participação destacada no grupo de leitura. Mateu o segurou por dias, mostrando para cada vizinho que passava, mesmo quando alguns fingiam não entender. Ele começou a ganhar voz, primeiro nos círculos pequenos da sala de aula especial, depois nas reuniões de pais, onde os professores pediam que lesse em voz alta para mostrar o progresso. Suas mãos tremiam ao virar as páginas, mas os olhos, antes perdidos, agora ardiam com fogo que ninguém podia apagar. Eu assistia de longe, mordendo o lábio até sangrar para não interferir em sua independência.
O convite para o sarau poético da escola chegou num envelope que ele mesmo decorou com desenhos de estrelas. Escolhemos juntos o poema, Convite, de José Paulo Paes, e ensaiamos cada sílaba durante semanas, transformando nossa casa num palco improvisado. No dia da apresentação, vesti seu único conjunto completo, passando a mão sobre as dobras da camisa como se pudesse alisar também seu medo. Ele leu um poema na escola, subiu no palco com passos desiguais, ajustou os óculos com aquela concentração que só ele tinha, e começou. A plateia de pais e alunos ficou em silêncio quando sua voz hesitante rompeu o ar. Gaguejou, suou. Vi as gotas escorrendo por sua testa enquanto ele lutava contra as palavras teimosas que não saíam. Um garoto na primeira fileira começou a rir, mas Mateus simplesmente pausou, respirou fundo como eu lhe ensinei, e continuou. Quando chegou no verso, venha ver a alegria que não tem pressa. Sua voz se firmou como terra fértil após a chuva. Algo naquele momento fez até os professores se inclinarem para a frente, como se testemunhassem um milagre cotidiano. E era mesmo, o milagre de um menino que o mundo queria mudo encontrando sua canção. Mas não parou, terminou o poema com um pequeno arco, exatamente como combinamos, e o silêncio que seguiu durou um segundo eterno até se transformar em aplausos. Algumas mães se enxugavam os olhos, os mesmos que anos antes tinham puxado seus filhos para longe do menino estranho. Mateu olhou direto para onde eu estava escondida atrás da cortina, seu sorriso tão largo que quase dividia o rosto ao meio. Naquele instante, vi todas as noites sem dormir, todas as panelas vazias, todas as lágrimas engolidas valendo a pena. E eu chorei ali, em silêncio, atrás da cortina, minhas mãos enrugadas cobrindo a boca para não estragar seu momento de glória. Quando ele desceu do palco, os colegas que antes o evitavam agora batiam em seus ombros como se sempre tivessem estado ali. No caminho para casa, ele não soltou meu braço, e a cada poucos passos parava para repetir: Vovó, eu consegui, né? Seu certificado de participação, agora amassado de tanto ser mostrado, brilhava no peito como uma medalha de guerra. Naquela noite, deixei que ele lesse para mim na cama, e adormeci ao som de sua voz, rouca, imperfeita, mas finalmente livre. Eles apareceram num domingo qualquer, batendo na porta com a mesma frieza com que haviam partido anos antes. Minha filha estava mais magra, o cabelo tingido de um loiro barato, e o genro usava um relógio caro que brilhava estranhamente em nossa casa humilde. Viemos ver como ele está, disseram, como se visitassem um móvel deixado no guarda-volumes. Mateu, agora um adolescente com voz firme, ficou parado no meio da sala, seus livros espalhados como testemunhas silenciosas de tudo que haviam perdido. Quando ela tentou abraçá-lo, ele deu um passo para trás e ergueu a mão num gesto calmo que me encheu de orgulho. Obrigado por terem me deixado com quem me amava, disse, cada palavra saindo clara e redonda como as frases que tanto treináramos. Vi o rosto da minha filha se contrair, não de arrependimento, mas de incômodo, como se uma verdade que ela havia empurrado para o fundo da gaveta tivesse escapado. Eles saíram sem olhar para trás, mas desta vez, a porta que se fechou não nos deixou do lado de dentro sozinhos, nos libertou. Foi depois de uma queda boba no mercado, quando minhas pernas traíram anos de trabalho duro, que entendi o ciclo completo. Mateu, agora mais alto que eu, preparou o chá de camomila exatamente como eu lhe ensinei, água não muito fervida, mel no fundo da xícara para adoçar a vida amarga. Hoje é ele quem segura minha mão, pensei ao ver seus dedos, antes tão desgovernados, despejando cuidadosamente a água sem derramar uma gota. Ele soprou o líquido quente antes de me entregar, exatamente como eu fazia com ele na infância, e naquele gesto simples vi nosso amor virando um rio de mão dupla. Quando tive que subir os degraus da nossa casa segurando o corrimão como bengala, foi seu ombro firme que me sustentou. Ele virou meu chão, percebi, quando sua voz calma dizia devagar, vovó a cada degrau, invertendo nossos papéis com uma naturalidade que só o amor verdadeiro ensina. Seus pés, que antes tropeçavam em si mesmos, agora marcavam o ritmo para os meus passos incertos, e eu, que lhe mostrará o mundo, agora me deixava guiar por ele. Nas manhãs tranquilas, enquanto observo Mateu estudar na mesa da cozinha, seus dedos agora ágeis virando páginas de livros universitários, deixei minha mente vagar pelos anos que nos trouxeram até aqui. Não criei um herói, penso, vendo sua testa se enrugar diante de um problema difícil, tão humano em suas dúvidas e frustrações. Os troféus que o mundo tanto valoriza nunca foram nosso objetivo. Nossas vitórias sempre se mediram em gestos simples, um café esquentado para o outro, um abraço dado na hora certa. Ele não virou o gênio que os médicos disseram que nunca seria, mas tornou-se algo mais raro, um homem bom. Criei um ser humano inteiro, completo em si mesmo, que carrega suas cicatrizes sem deixar que definam quem ele é. Mateu ri com a boca aberta,
chora quando se emociona com filmes bobos, briga comigo quando acha que estou errada, tudo que lhe negaram o direito de ser quando chamaram de criança problema. Às vezes, quando vejo ajudar um idoso no ônibus ou defender um colega diferente na faculdade, reconheço ecos daquela avó teimosa que nunca baixou a cabeça. Nosso amor nunca precisou de plateia. Floresceu nos cantos escuros onde ninguém olhava. Que aprendeu a amar mesmo sem ser amado por todos, e esta talvez seja nossa maior conquista. Ele não guarda rancor dos pais, nem dos que o rejeitaram, apenas segue em frente, carregando nossa história como um farol, não como peso. Quando me traz um casaco nos dias frios ou corrige minha pronúncia das palavras difíceis que ele agora domina, vejo o menino que um dia tocou meu rosto em silêncio. O amor que plantamos naquela terra árida não só brotou, criou raízes fortes o suficiente para sustentar ambos, mesmo quando minhas pernas já não conseguem. Se um dia eu partir, quero que o mundo saiba, cada ruga no meu rosto conta essa história, cada cinza no meu cabelo foi pintado pelas noites em claro e risadas roucas. Mateu, agora homem, dorme no quarto ao lado enquanto escrevo estas palavras à luz de uma vela, como fizemos tantas vezes com seus livros infantis. Deixo estas páginas entre suas coisas importantes, para que ele nunca duvide do que construímos juntos nas entrelinhas de uma vida que tentaram nos negar. Meu neto foi minha segunda chance de viver, não pela fama ou sucesso, mas pelos dias comuns que transformamos em sagrados. Quando ouço cantarolar na cozinha ou discutir política com paixão, vejo o menino que salvou a avó sem saber, dando propósito a cada amanhecer. E se um dia ele encontrar este texto, que saiba, nosso amor foi maior que qualquer abandono, mais forte que qualquer diagnóstico, e continuará vivo em cada escolha boa que ele fizer, muito depois que eu virar memória. E você? De que cidade está nos assistindo hoje? Essa história de amor e superação foi escrita para ecoar em cada cantinho do Brasil, do sertão nordestino às grandes metrópoles. Quero saber onde nossa jornada com Mateu e sua avó está tocando corações. Comenta aqui sua cidade. Vamos mapear quantos estados essa história de resiliência já alcançou. Não esqueça de se inscrever. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo emocionante. Curtiu? Compartilhe com alguém que precisa ouvir que segundas chances existem. Às vezes, a melhor família é a que escolhemos construir.